Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Rodrigo Alex e esse é o canal Verdade Renovada. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Na verdade, a palavra de Deus ela vem de encontro às nossas necessidades e os nossos anseios. Tudo o que nós precisamos, necessitamos para a nossa alma, para a nossa vida, está na palavra de Deus. É o que eu creio de todo o meu coração. Quero pedir a você que curta esse canal, que compartilhe, que se inscreva, para que nós possamos crescer juntos e levar assim a boa palavra do Evangelho para as pessoas, para todas as pessoas do mundo, levando elas o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que é, que era e que há de ser. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar, falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença. Deus Todo-Poderoso, te pedindo primeiramente perdão por nossos pecados e falhas. Perdoa nossas transgressões por amor do teu nome. Abençoa este dia, abençoa, Senhor, a vida desta pessoa, abençoa este domingo. Que a tua graça, a tua paz, o teu amor, a tua providência divina venha de encontro a cada coração, alimentando cada um, Senhor, com a tua porção, ó Deus, de graça e de misericórdia, nos dando sabedoria e autoridade em teu santo nome para vencermos todo o mal que tem se levantado contra teu povo. Pai, entra neste lar agora, entra nesta casa agora, entra, Senhor, no seio dessa família, trazendo, Senhor, transformação e mudanças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Estrela da manhã. Aleluia. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso
abençoe cada vida, abençoe cada família, abençoe cada pessoa, abençoe cada coração. Liberta, Senhor, do desespero, da angústia e do medo e nos ensina a confiar nas Tuas palavras, Senhor. Amém. Amém. Pegue a sua Bíblia agora e abra comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, Lucas 18, versículo 35, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35, glória a Deus, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Glória a Deus. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava por ali. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. Senhor, no nome de Jesus, teu Filho amado, pelo teu divino Espírito Santo, nós estamos na sua santa presença mais uma vez e queremos te rogar que fale no nosso coração. Fale conosco, Senhor, do jeito que o Senhor sabe fazer, da tua santa maneira, nos corações que necessitam da libertação, da cura e da transformação. Afasta todo medo, angústia e temor e nos ajuda a fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Como é bom nós temos pessoas que nos ouvem, né? Como é bom ter alguém que nos ouve quando nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, por uma luta, por uma prova. Muitos escutam, mas são poucos os que ouvem. Essa é a grande verdade. À nossa volta existe um mar de barulhos, de vozes, de sons, de gritos, mas são poucas as pessoas que verdadeiramente ouvem o que está à sua volta. Ouvir significa atentar, prestar atenção. Ouvir significa se aprofundar no que está sendo dito. Ouvir significa trazer para dentro de si aquilo que está sendo falado. E no texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele foi ali até a cidade de Jericó, estava passando por aquele caminho. E ali um homem que era cego, que estava cego, não era um cego de nascença, mas ele havia ouvido naquele lugar onde ele estava, mendigando, que Jesus estava passando. Então ele começa a chamar por Jesus. E o Senhor Jesus, a despeito de toda a sua glória, a sua sabedoria, a sua graça, a sua formosura, todo o seu poder,
Ele ouviu o clamor daquele homem. O tema dessa mensagem é: Ele ouviu. Amém? Ele ouviu. Baixa um pouquinho. Ele ouviu. Então, a primeira coisa que nós lemos aqui no versículo 35 diz assim: e aconteceu que chegando ele quem? Jesus. Jesus está presente, amém? E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ou seja, se aproximou. A ação do nosso Senhor Jesus de resgatar é dele. Aquele que resgata é quem busca o refém, o que está preso. E nós vemos que foi o Senhor Jesus que foi ali, creio eu, que já direcionado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, até aquele homem que estava sofrendo. Porque as pessoas podem olhar no exterior, mas quem conhece o coração é somente Deus. E o Senhor Jesus se aproximando daquela cidade, ele, aqui em Lucas 19, versículo 10, 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos a ação do Senhor Jesus ao se aproximar de Jericó, daquela cidade, naquele caminho. Ele está vindo ali o quê? Buscar os perdidos, salvar os que estavam condenados, curar os que estavam enfermos. Essa é a ação do nosso Senhor, né? De ir até, não é o homem, não foi o cego que foi até Jesus. É claro que quando ele ficou sabendo que Jesus estava se aproximando, o Senhor Jesus, ele tentou ir até o encontro dele, mas a ação primeira é de Deus. Então uma pessoa pode pensar que ela que foi a Deus, que ela que fez alguma coisa, sendo que é o Senhor Deus é quem busca. Através do seu Filho Jesus, é o Senhor Deus é quem encontra. Através de Jesus, o Senhor Deus é quem salva. Amém? Veja, aqui ainda no versículo 35 está escrito: estava um cego assentado à beira do caminho, ou junto ao caminho, mendigando. Ele estava o quê? Pedindo esmolas. A única coisa que ele podia fazer na situação que ele estava era o quê? Pedir esmolas. Ele não podia trabalhar, ele não podia lutar, né, pelo pão diário, ninguém dava emprego, ninguém ajudava, ou alguns ajudavam talvez, mas a maioria das pessoas olhavam, como até hoje é assim, quando se vê alguém numa dificuldade, numa enfermidade, quando se vê alguém passando por um problema muito grande, o que as pessoas pensam? Isso aí é uma maldição de Deus, isso aí é um pecado dele, ele merece. E nem sempre é assim, não é verdade? Então nós não podemos julgar as pessoas que estão na situação difícil, nós temos que ajudar, não condenar as pessoas, não criticar as pessoas. Isso nós deixamos para Deus, Deus sabe. Só o Senhor conhece o coração. E aquele homem estava ali o quê? Mendigando. Olha que situação. Aquele homem, outrora, ele enxergou, ele via. E talvez nessa época, será que ele não tinha família? Esposa, filhos, que precisavam dele? Talvez foi jogado ali a sarjeta, à margem da sociedade, para virar um mendigo. Olha que tristeza. Mas Deus, ele restaura a dignidade do homem. Amém? Deus está interessado em restaurar a sua dignidade, a sua vida. Quem te acusa, quem te condena, quem debocha de você, quem te quer ver mal, não é o Senhor, é o outro. E aqueles que o servem. Mas aqueles que são de Deus, eles se alegram quando Deus abençoa e salva um pecador. Amém? Então, aquele homem estava o quê? Mendigando, a única coisa que ele sabia fazer. Porém, quando ele ouve, ele escuta as pessoas passando, aquela multidão, e ele faz uma pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele tem curiosidade, então lhe respondem, né?
E ouvindo, versículo 36, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Versículo 37, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então ele pergunta o que é e tem a resposta, que era Jesus o Nazareno. E ele já tinha ouvido falar que Jesus o Nazareno realizava milagres, porque, veja, a reação dele quando ele começa a gritar, quando ele começa a clamar, né? Então, o que ele faz? Ele faz o que ele sabe fazer, ele não pedia esmolas. Se ele reconhecia que Jesus podia curá-lo, o que ele ia fazer? Ele ia pedir para Jesus curá-lo. O Senhor Jesus disse aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9, ele diz o seguinte, Lucas 11, 9, ele diz assim, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E Jesus continua dizendo, porque e qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Então Jesus está dizendo, olha, se você pedir, se você buscar, se você crer, o Pai dará, Deus dará, né? Coisas boas para você. E aquele homem, então, ele resolve pedir a quem? Jesus, porque ele reconhecia. Nós vemos que ele reconhecia. Quando nós buscamos a Deus, Deus se deixa encontrar por nós. Quando o ser humano busca a Deus, Deus se deixa achar por ele. Lá em Jeremias 29:13 diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Então aquele homem foi o quê? Pedir a Jesus. E foi, mas a maneira que ele encontrou, o que ele fez? Ele clamou. Versículo 38. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, ou seja, literalmente ele gritou por Jesus. Literalmente ele gritou para que Jesus tivesse misericórdia dele. No entanto, ele não apenas grita, Jesus, tem misericórdia de mim, mas ele reconhece Jesus como rei, porque ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que o Senhor Jesus não era apenas um profeta, mas ele era também ali, né, descendente de Davi, ou seja, com direito ao trono, rei. Tem misericórdia de mim. Quando ele fala tem misericórdia, ele está reconhecendo o poder sobrenatural de Jesus, de perdoar pecados, de curar enfermidades, de libertar os cativos e oprimidos do diabo. E quando você faz isso, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, o reconhece como aquele que pode mudar a sua história, a sua vida é transformada. Amém? Ele clamou. Filho de Davi era um título real. Ele gritou em voz alta para que Jesus o atendesse, porque ele sabia em seu coração que Jesus podia fazer um milagre. Se você tão somente crer e clamar de todo o seu coração a Jesus, pedindo ao Pai no nome de Jesus um milagre, você verá o milagre acontecer. Amém? Tenha persistência, tenha perseverança e continue crendo, porque oposição vai acontecer. Aqui diz, no versículo 39, e os que iam passando repreendiam para que se calasse. Ou seja, pare de gritar, não incomode Jesus, você é apenas um cego, você não merece que ele te escute, você não é digno que ele te ouça, deixa Jesus, tem coisa mais importante para fazer. Mas não para Jesus. Aquelas pessoas
pensavam que sabiam o que Jesus queria, mas elas não sabiam. O que Jesus queria era salvar vidas, era curar vidas, era libertar vidas do domínio do diabo e do pecado. Jesus estava ali para fazer a obra na vida daquele homem. O diabo quer que você se cale. O diabo usa as pessoas para que você não louve a Deus, não adore a Deus, não clame a Deus. Ele diz para você, não, ele não vai te ouvir, você perdeu tudo, ele não vai te ouvir, você perdeu sua saúde, ele não vai te ouvir, você não merece. Não se cale, porque Jesus ouve. Jesus ouviu o clamor daquele homem. E aqui diz que aquele homem gritava, quanto mais eles o repreendiam, mais ele gritava, com mais autoridade. Ele sabia o que ele vivia. Você sabe o que você vive, eu não sei, você sabe. E você não sabe o que eu vivo. E é por isso que eu tenho que falar com Deus mesmo. Amém? Que você tem que falar com Deus mesmo. Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala, o profeta Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém, Jesus. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Ou seja, Deus ele não desiste de você. Então, versículo 40, então Jesus parando, mandou que lhe trouxessem. Jesus o quê? Ouviu. Ele ouviu. Repita com você. Ele ouviu. Agora repita comigo. Ele me ouve. Ele me ouve. Jesus ouve você. Jesus ouve o seu clamor. Jesus então o ouve, para e manda trazê-lo. Jesus ouve o clamor daquele homem de desespero, de dor, de sofrimento. A vontade de voltar a ter a sua visão novamente. Jesus ouve você, seu clamor, sua dor, seu sofrimento, e a vontade de ter sua vida restaurada novamente. Você quer? Jesus pode. Né? No Salmo, aqui no Salmo 6, versículo 9, está escrito, Salmo 6, 9, diz, o Senhor ouviu a minha súplica. Aliás, o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Creia que Ele ouviu a sua súplica. Creia que Ele aceitará a sua oração. E Ele te responderá no tempo certo. Amém? No versículo 41, Jesus disse, dizendo, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? Jesus perguntou o que ele queria. O homem estava cego, mas ele poderia ter pedido, Senhor, eu quero ser rico. Senhor, eu quero que o Senhor vingue aqueles que me cegaram, ou que não puderam me ajudar com remédio para não ficar cego. Senhor, eu quero que o Senhor mande fogo do céu para destruir aqueles que zombaram de mim. Né? Que queres que eu te faça? E ele responde para Jesus, Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu volte a enxergar. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Filho de Deus, Filho de Davi. Que eu volte a ver, Senhor. Eu creio no Senhor. O pior cego não é aquele que não quer enxergar. Tem um ditado que diz, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Não. O pior cego é aquele que pensa que já enxerga. É aquele que pensa que já sabe de tudo. É aquele que pensa que já está com a visão boa. Mas ele não sabe, na sua própria mentira, que ele é cego, pobre, nu e miserável. Aquele homem havia perdido a visão. Ele havia perdido essa dádiva que Deus, deu para o ser humano, que é ver, maravilhoso contemplar as belezas. Ele havia perdido isso. E ele sabia muito bem o que ele precisava. E sabia também que o Senhor Jesus, Ele, só Jesus, poderia devolver a visão a ele.
Então ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos, que Ele tire as escamas dos seus olhos e que você venha contemplar a graça bendita de Deus. Amém? Versículo 42, Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Pela vontade de Jesus, pelo desígnio do Senhor, pela vontade dele, aquele homem voltou a enxergar, pela vontade maravilhosa de Jesus, que ele permitiu, que ele quis. Atendendo ao pedido daquele homem, ele quis, Jesus quis que aquele homem voltasse a enxergar. Mas o Senhor Jesus não operou apenas no corpo, mas Ele operou também na alma, no espírito daquele homem. A fé foi a maneira pela qual a graça foi recebida naquele homem, na vida daquele homem, e não o poder que a produziu. Ele foi salvo, né? Ele foi transformado. Jesus o curou, porque Jesus tem o poder. Creia nisso. Jesus tem o poder para curar qualquer doença. Creia nisso. Essa doença que as pessoas estão ficando entubadas, essa doença tão estranha, né? Muitos estão desesperados aí, que algumas reações são estranhas, nunca aconteceu isso. Mas nada é impossível para o Senhor Jesus. Se você crê, Ele pode curar qualquer doença. Mas não estou aqui dizendo apenas que Ele pode curar doenças. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Mas principalmente Ele pode curar a pior doença que já existiu. A doença da alma. Que vem através do pecado. Essa é a pior doença. E Jesus, o remédio que Jesus usou para curar essa doença foi o seu sangue. Amém. Que nos lava de todo o pecado e nos purifica de toda a iniquidade. Não importa o que você tenha feito, não importa quem você é, mas importa que se você se arrepender e quiser, o Senhor Jesus pode curar você e transformar e libertar a sua alma. Veja que aquele homem foi salvo, porque no versículo 43 diz: e logo viu. Ou seja, instantaneamente ele viu. Amém, irmãos? Instantaneamente aquele homem voltou a ver. E, versículo 43, seguiam glorificando a Deus. Ou seja, ele seguia quem? O homem seguiu a Jesus. E glorificava a Deus. Ele ia onde Jesus ia, o seguia, adorando a Deus. E aqui diz que todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, quando Deus faz um milagre, o louvor não tem que ser dado para o homem. O louvor não tem que ser dado para o pastor. O louvor não tem que ser dado para a igreja onde a pessoa vai. O louvor não tem que ser dado para aquele que orou. O louvor tem que ser dado a Deus, que quem operou o milagre de salvação foi o Senhor Deus. Amém. Amém? Que nós vemos as pessoas: hoje eu sou vencedor, hoje eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso não está louvando a Deus, está louvando a si mesmo. Nós só somos alguma coisa por causa de Jesus. Nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Então essa é a mensagem que diz que Ele ouviu. E Ele ouve você. Não importa se você é um cego. Não importa se você é um leproso. Não importa se você é um mendigo. Não importa se você é um drogado, é um viciado. Não importa se você é uma prostituta ou um prostituto. Não importa o que você seja. Se você se aproximar de Cristo com fé no coração, Ele te receberá. Ele curará as suas feridas. Ele limpará você de todo o pecado. E te restaurará. E te dará dignidade. E você será feliz para sempre. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te glorificamos porque o Senhor, ó Deus, enviou o teu Filho Jesus para nos salvar das nossas maldições, das nossas condenações, das nossas rebeldias, das nossas misérias. O Senhor vem nos dar vida em abundância, e vida essa que nos liberta do vício. Senhor, nos liberta do vício, das maldições lançadas, proferidas, desejadas, das orações contrárias. O Senhor é aquele, Pai, que restaura a alma e o coração do ser humano, dando dignidade, porque a tua palavra fala que o Senhor fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O Senhor restaura essa imagem e semelhança através de Jesus, o segundo Adão. Aquele que venceu Satanás, aleluia, triunfou sobre a morte e sobre o mal e nos dá vitória garantida, porque cremos. Senhor, em nome de Jesus, entra neste coração, tira a dureza, tira a angústia, tira o medo, tira, Senhor, o desespero, Senhor. Quantas pessoas estão desesperadas por dar ouvido profecias, palavras, Senhor, nós sabemos aqui na tua palavra. Tua palavra fala que todas as coisas iam acontecer no tempo certo, e o que está acontecendo está no tempo de acontecer. Mas a tua palavra fala que nós não devemos temer, porque o Senhor estaria conosco. Que nós não devemos temer aquele que pode ferir o corpo, porque muitos estão desesperados pelo que pode vir a acontecer. Senhor, se nós tivermos que morrer por amor do teu nome, Senhor, isso é glória para nós, Pai. Mas não nos deixa ficar desesperados, porque a tua palavra fala, quando vir dizer essas coisas, olhai para o céu e exultai, porque é próxima a vossa redenção. Então é isso que nós cremos em ti. Abre nossos olhos para que contemplemos todas as coisas, saibamos distinguir o que é bom e o que é mal. Senhor, não nos deixe perdidos à beira do caminho, mas como aquele homem, que possamos seguir ao Senhor, porque o Senhor nos tem curado, o Senhor nos tem limpado, o Senhor tem nos abençoado. Te agradeço por cada vida e peço, Senhor, entra neste lar, trazendo vida, paz, saúde e segurança, cercando essa casa com a tua graça, com os teus anjos poderosos, guardando cada vida pelo santo e bendito nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Não desespere, confie no Senhor, descanse nele, e você testemunhará as grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Eu quero dizer para vocês que no domingo que vem nós vamos aqui trazer uma palavra, né? Vai ter o vídeo quarta-feira, e no próximo domingo a gente vai nós vamos realizar aqui a ceia, né? Então você que crê em Jesus, já o recebeu como seu Senhor. Se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão e feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Se você quiser receber Jesus como seu Senhor e Salvador, repita comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço que eu sou um pecador e que necessito da tua misericórdia e do teu perdão. Eu te peço, perdoa-me, limpa-me, livra-me do mal. Eu te recebo como meu único e suficiente